Dicionários de francês, os 3 melhores. A gente vai te mostrar aqui os 3 melhores, claro, segundo a gente, os que a gente recomenda, porque são simplesmente confiáveis. Quer dizer, a tradução vai estar correta, a descrição da palavra vai estar correta e ainda mais, alguns trazem até frases em contexto para você realmente aplicar no seu francês. Ou seja, os 3 dicionários de francês online e de graça. Para você usar do seu celular, do seu computador, onde é que você esteja, sem pagar um tostão. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brasiliana e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês poder te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no seu canal do francês da vida real. Afrancesados. Se você ainda não se inscreveu no canal, ou se você é novo, por exemplo, aperta agora no botão vermelho e se inscreve. E não esquece também de apertar no sininho para receber notificação de todos os novos vídeos. Então vamos lá. O nosso primeiro dicionário que a gente recomenda é o lingui.fr. O lingui.fr, a gente vai mostrar agora na tela. Ele traz, por exemplo, a gente viu em algum lugar, leu em algum lugar, ou ouviu em algum lugar, por exemplo, a expressão em francês payer par carte. Aí você coloca lá, francês, português. Ele também tem português-francês, se você estiver procurando como dizer algo em francês. E ele vai mostrar aqui, ó, o que significa cada parte desta frase. Payer, o que significa payer, quelque chose ou quelqu'un. Quelque chose, algo, quelqu'un, alguém. Pagar algo a alguém. Exatamente. E tem também o que é muito legal, e tem o áudio. Ou seja, payer. Eu vou falar para ele. Payer. Muito bem. Payer. E ele traz aqui a segunda parte, é carta. Aí carta, ele diz aqui, precisa ter um pouco de noção, né? Tem escrito mapa, mas eu não vou payer por mapa, payer por placa, payer por carta, payer por bilhete. Então aqui existe uma pequena limitação, porque aqui o carte seria cartão de crédito. Mas aí você não vai parar por aqui. Você vai ver os exemplos que ele pega da internet. Aí, por exemplo, aqui tem escrito payer par carte, a possibilité de payer par carte. Em contexto, ele vai traduzir como a possibilidade de pagamento mediante cartão. Ou seja, pagar com cartão de crédito. Exatamente. Payer par carte, paguei com cartão de crédito. Ele vai trazer muitos exemplos com vários contextos. Então é muito, muito interessante o lingui.fr. Uma dica que eu dou aqui é sempre que tiver esse site especificamente, eur-lex.europa.eu, que é do primeiro exemplo que tem aqui, da source externa. Aqui. Esse site é um site oficial da União Europeia, sobre as leis da União Europeia. Então, é um site que é realmente confiável e, geralmente, a tradução é tirada também do próprio site, porque o português é uma das línguas da União Europeia. Vai ser o português de Portugal, mas serve para a gente do Brasil também. Então, eu gosto sempre quando esse site sai aqui no Lingui, porque eu sei que é uma fonte oficial e que o francês está escrito corretamente e que a tradução para português provavelmente vai ser super confiável. Ele vai se basear em fontes reais e confiáveis. Então, isso foi o primeiro dicionário. O nosso segundo dicionário, essa vez, é francês, o famoso larousse.fr. Agora, presta atenção. A gente mostrou o Lingui. O Lingui, ele é um dicionário bilíngue, ou seja, francês-português, português-francês. O Larousse é para quem já está um pouquinho mais avançado no francês, porque ele é um dicionário, como a gente chama, de monolíngue. O que isso significa? Ele é um dicionário francês. Como é que a gente recomenda que você use esse dicionário? Quando você já tem uma base mais ou menos sólida do francês. Digamos que, como chama no método tradicional, quando você está no nível intermediário, tá? Quando você já está num nível um pouquinho mais avançado, para você ir pouco a pouco tirando o português dos seus estudos. Quem está dentro do curso de francês, método afrancesados, a gente diz exatamente quando é o momento para você passar para o estudo monolíngue. Aqui, por exemplo, a palavra amor. Você vai ter diferentes definições da palavra amor, uma palavra linda em francês, mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Por exemplo, amour de Dieu. Então, aqui é a devoção para uma divindade. Isso aqui é a primeira definição de amor, que seria o sinônimo de adoração, devoção, adoração, devoção. E aqui ele vai listar vários outros
várias outras definições, e aí você vai ver o que é que se encaixa melhor no que você está buscando. E aqui também tem o som, também tem o áudio, para você ver como se pronuncia a palavra que você está procurando. Amour. E aqui Uma coisa também, que eu acho muito interessante é... vous cherchez peut-être. Aí aqui ele vai dar, por exemplo, expressões com a palavra amour. Por exemplo, amour de soi, que é o amor por si próprio, né? O amor próprio. Être un amour, o que significa ser um amor. Uma pessoa gentil, uma pessoa... Essa é um amor, uma pessoa que é um amor, um amorzinho. Agora é interessante, faire l'amour. O que significa Faire faire l'amour l'amour? significa fazer sexo, é fazer amor. Fazer o amor. Então, você vai ter aqui todas essas expressões. A gente pode clicar nessa expressão para ver o que ele diz pra gente? Faire l'amour, hop lá. Ele desceu e falou accomplir l'acte sexuel, quer dizer, fazer o ato sexual. Aqui ele traz, por exemplo, dificuldades, ele traz citações com a palavra amor. Então, é muito interessante porque é algo realmente bem abrangente. Bem completo. Então, isso é o nosso segundo dicionário Larousse.fr. Nosso terceiro, talvez meu preferido, é o context.reverso.net. E esse aqui, como a palavra mesmo, como o próprio site fala, ele trata de contexto. Então, ele vai contextualizar a palavra que você está procurando. Ele vai trazer frases completas com aquela palavra. Por exemplo, você quer saber como se fala festejar em francês. Você vai aqui, reverso, contexto, você pode ver a aba aqui, segunda aba. Mas se você for nesse site aqui logo que a gente diretamente colocou, você vai querer nessa aba, ok? Festejar em francês. Vou colocar aqui bem, obviamente, a idioma francês e depois vou apertar na barra de pesquisa e de graça. Vamos lá. Festejar em francês pode significar fêter. Fêter é um verbo, mas também a expressão faire la fête. E aí aqui você vai ver, ele traz os contextos, ele traz as frases aqui. Por exemplo, há algumas semanas pude festejar o meu Deus, como é que diz isso em português? Até em português. 80º aniversário. Eu acho que é assim que fala, né? Me corrijam se eu tiver falado errado. Il y a quelques semaines, j'ai pu fêter mon 80e anniversaire. Em francês eu lembrei, em português eu não lembrei. Então aqui você tem todos esses contextos. Aqui é fêter. E aqui, por exemplo, no terceiro exemplo... Sabes como os maus rapazes adoram festejar em francês? Tu sais à quel point les méchants aiment faire la fête. Faire la fête, que seria fazer farra, né? Realmente sair para boate, para festa. Exatamente. E tudo mais. E mais uma vez, você tem a pronunciação. Claro que aqui é um pouquinho robótico, né? Porque isso aqui é gerado provavelmente por inteligência artificial. Mas eu acho que ajuda bastante quando você está tentando encontrar tanto a tradução quanto exemplos reais, quanto também, obviamente, ouvir, né? Mais ou menos como é a pronúncia. Ninguém quer festejar uma derrota, rapazes. Em francês, personne ne veut célébrer une défaite, les gars. Então, poderia ser usado também célébrer, como celebrar em português. Então, esses foram os nossos 3 dicionários melhores, segundo a gente, né? Os 3 melhores dicionários online e gratuitos para você dar um boost no seu aprendizado de francês. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar seu j'aime embaixo desse vídeo e de compartilhar com seus amigos que querem aprender o francês da vida real. E agora vai um bonuzinho, um presente que a gente preparou para você e nosso mini curso de francês para você começar a aprender francês com pé direito. O francês da vida real, o francês que é falado e usado pelos nativos. Exatamente. Tem, obviamente, dicas de aprendizado de francês, aulas de francês da vida real, dicas de pronúncia, enfim, e um mini curso de graça. E para participar, basta clicar no izinho que fica aqui no cantinho do vídeo. Você vai cair numa página, deixa seu e-mail, aperta o botão e você vai receber acesso a esse mini curso gratuito na sua caixa de e-mail. A gente se vê no próximo vídeo. Terça que vem, 11 horas, no seu canal de francês. 11 horas da manhã, horário de Brasília. De Brasília. À très bientôt. Salut. Salut.